Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Emoção marca enterro do corpo de Marciele, a policial militar morta em confronto com bandidos. Confusão no Piratini. Em meio à tentativa de conversa entre governo e diretoria do CEPERS, servidores derrubam gradis, tentam invadir palácio e Brigada Militar responde com gás de pimenta. E a greve dos fiscais agropecuários pode aumentar o preço das carnes. Saiba por quê no Momento Agro com Alessandra Bergman. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Sepultado em Cachoeira do Sul, nesta tarde, o corpo da policial militar morta durante confronto com bandidos assaltantes de carro no município de Sério, nos Altos da Serra. Marciele foi atropelada por um dos criminosos. Em frente à capela onde ocorria o velório, colegas de farda da soldado se abraçavam, buscando conforto. Marciele Renata dos Santos Alves tinha 28 anos e estava na Polícia Militar há 7. Há cerca de 3 meses, atuava no pelotão de operações especiais de Santa Cruz do Sul, onde também morava. Segundo o padrasto, também policial, trabalhar pela segurança pública era um sonho de infância da jovem. A minha filha saiu de casa. Deu tchau, eu esperei ela voltar. Aí nós temos nossos grupos de WhatsApp, a gente acompanha as ocorrências, tudo. Você vê num grupo também, já que você participa, ele vê que é o nome da sua filha que está ali, cai o chão, o mundo termina. Tem para dizer para ela que eu te amo, minha filha, onde é que tu estiver, pai te ama, pai te ama. O enterro da policial militar ocorreu no cemitério municipal de Cachoeira do Sul, cidade natal dela. Durante a despedida da soldado, várias homenagens foram realizadas por colegas, familiares e amigos. O caixão saiu da capela carregado por policiais militares. O cortejo caminhou em silêncio. No cemitério, 3 salvas de tiros. Depois foi tocada a marcha fúnebre. A policial militar foi morta durante um confronto com assaltantes de carros no município de Sério, no Vale do Taquari. Durante a noite de segunda, um cerco foi montado para capturar os bandidos. Em uma tentativa de fuga dos criminosos, a soldada Marciele Renata dos Santos Alves saiu da viatura para dar voz de prisão quando foi atropelada brutalmente pelos bandidos. Quando ela deu a ordem de parada, fatalmente e criminosamente, eles jogaram para passar por cima da policial. Houve troca de tiros. 3 assaltantes também foram mortos e um menor apreendido. Das 2 pessoas que temos identificada, uma tem sequestro, tem roubo, tem uma ficha criminal bem acentuada, né? Digna de louvores no mundo do crime. Não se deve comparar mortes e sentimentos. Cada um se emociona, se revolta, se indigna com o que lhe afeta. Mas, de qualquer forma, eu fico impressionado que existam muitas vezes mortes de bandidos e falsos ídolos que causam comoção na sociedade. E o mesmo raramente acontece com os policiais que trabalham para nos dar segurança. Não vi fora da família brigadiana e da área da segurança pública, vi inclusive do Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, gestos de comoção e lágrima pelo assassinato da policial Marciele. A Marciele morreu porque, junto com seus colegas, ela foi perseguir bandidos. O salário baixo e atrasado não fez com que ela cruzasse os braços. Marciele é uma heroína e eu espero que tenha da sociedade que defendeu com sua vida todos os reconhecimentos. Obrigado, Marciele. A Polícia Federal prendeu 8 pessoas hoje pela manhã na reserva indígena Serrinha, no norte do estado. Vamos à redação conversar com o Andrei Rosseto. O Andrei tem mais informações. Boa noite, Andrei.
Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. A operação faz parte das investigações sobre a morte do cacique Antônio Claudino, assassinado em 2017. 65 policiais federais cumpriram mandados nas cidades de Ronda Alta, Planalto, Constantina, Três Palmeiras e Pelotas, no Rio Grande do Sul, e Chapecó, em Santa Catarina. O inquérito aponta que o crime foi planejado de forma minuciosa. Uma testemunha traiu a vítima e depois prestou informações desconexas aos policiais. A investigação também aponta que 2 matadores que atuam no Rio Grande do Sul foram contratados por pelo menos 4 indígenas da região para a execução. O motivo seria uma disputa por dinheiro, posse de terras e poder. O grupo queria assumir a liderança da tribo. Durante a investigação do caso, cerca de 60 pessoas foram ouvidas. Felipe. Obrigado, Andrei. Você volta em instantes. A família de um jovem morto na semana passada em confronto com a Brigada Militar aqui em Porto Alegre contesta a versão da Polícia Militar e pede maior atenção para o caso. A vítima estava com uma arma de brinquedo. Já faz mais de uma semana, mas a mancha de sangue continua na entrada da Vila Gaúcha, na zona sul de Porto Alegre. O caso aconteceu na noite do dia 18 de novembro. 3 PMs faziam uma operação de rotina. Segundo os policiais, eles se depararam com 3 suspeitos e um deles fez movimento de quem ia atirar. Os PMs dizem que revidaram. Wesley Rodrigo de Lima Silveira, de 22 anos, foi atingido. Ele estava com uma arma falsa. Havia, no momento do fato, 6 pessoas, que seriam morto, 2 pessoas que estariam com o morto e os 3 policiais militares que faziam a incursão nesse momento. Nós ficamos até agora com aquilo que é o relato dos policiais militares e que, de fato, coincide com a nossa vivência policial. Amigos e familiares contestam esta versão. Vinícius viu Wesley cortando o cabelo minutos antes do crime. 10h10 por aí eu fui no mercado e comprei um refri para janta. E eu passei pelo salão, pelo cabeleireiro, ele estava ali. E daí foi minutos eu chegar em casa, deu aquele tiro. Wesley tinha antecedentes por homicídio, roubo, tráfico e porte de arma. Tinha ficha suja, tinha o direito de morrer como morreu, que nem um bicho tirado no chão. Não tinha o direito, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém desse jeito. Não matar, por que matar? Nesta segunda-feira, moradores protestaram na região e pediram justiça. A polícia ainda busca testemunhas que tenham presenciado o fato e que possam trazer novas informações para a investigação. O inquérito deve ser encaminhado à justiça nos próximos 10 dias. A família afirma que há testemunhas oculares, mas todos têm medo da polícia. As pessoas têm medo porque a polícia pode enxertar, pode ameaçar, porque eles ameaçam. Eles ameaçam, as pessoas aqui têm medo. Ameaça as pessoas. Não é essa a tradição da Brigada Militar e, para isso, existe um Ministério Público e a Polícia Civil para investigarem devidamente o caso. E a gente espera que tudo seja devidamente esclarecido no final do processo. Estamos no ano de 2019 e muitos pais... Olha, gente, isso é incrível. Muita gente ainda apoia ideias como a de não vacinar os filhos. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, a desinformação e o descaso são os motivos para que o número de crianças imunizadas reduza a cada ano. 4 meses de vida e um calendário de vacinas rigoroso. É uma prioridade. Sempre tem que vacinar, né? Porque é para a saúde deles, né? Para evitar, né, uma doença, alguma coisa, a gente faz. A cobertura vacinal aqui no Rio Grande do Sul já chegou a 100% entre os anos 2000 e 2012. A partir de 2013, a procura começou a cair. De acordo com a pesquisa encomendada pela Secretaria Estadual da Saúde, o descaso e a desinformação são as principais causas da não vacinação. 59% dos entrevistados apontaram motivos como esquecimento, medo dos efeitos colaterais e falta de tempo. O problema hoje é o desabastecimento de algumas doses pelo Ministério da Saúde. A vacina tríplice bacteriana continua em falta nos postos de saúde. A pentavalente voltou a ser distribuída e deve ser normalizada até início de 2020.
A varíola foi erradicada no mundo, por isso a vacinação não é mais necessária. A poliomielite só foi eliminada no Brasil, assim como o sarampo, o que garantiu ao país um certificado de eliminação da doença em 2016. Mas como esses vírus continuam circulando em outros países e a cobertura vacinal está baixa por aqui, o risco dessas doenças retornarem é muito alto, tanto que o sarampo já está de volta. Se nós diminuirmos a nossa guarda e não fizermos vacinas e não conseguirmos essas coberturas que são consideradas as protetoras, existe um risco de retorno de qualquer uma dessas outras doenças. Gente, vamos lembrar o seguinte, esse sábado é o dia de mobilização contra o sarampo, não tem desculpa. Em todo o Brasil, os postos de saúde estarão abertos para vacinação. Jovens de 20 a 29 são a população alvo da campanha nacional. Vá, se vacine, lute contra esse preconceito e esse obscurantismo no caso das vacinas. Teve confusão no protesto dos servidores estaduais em frente ao Palácio Piratini. Vamos à redação, Andrei Rosseto, quais são as informações? A gente está vendo nas imagens aí, Felipe, servidores tentaram invadir a sede do governo gaúcho na tarde desta terça-feira. Milhares de funcionários públicos estavam concentrados em frente ao Palácio Piratini em manifestação contra um pacote do governo que pretende cortar benefícios. Um grupo foi chamado para conversar com o secretário de governo. Neste momento, manifestantes derrubaram os gradis e avançaram. A polícia de choque estava dentro do palácio, jogou spray de pimenta nos servidores que arremessaram objetos nos agentes. As portas foram fechadas durante a confusão. Segundo a organização da manifestação, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, entre elas 3 membros da direção central do CEPERS. Segundo o governo, 2 policiais tiveram ferimentos com a invasão. Em nota, o governo do estado repudiou o que considerou um episódio lamentável. O governo reitera a disposição em dialogar, mas diz que atitudes como a verificada na tarde de hoje não ajudam em nada a resolver os problemas do estado e colocam em risco a integridade física das pessoas envolvidas. A greve deflagrada pelo CEPERS na semana passada vem ganhando adesão de outros sindicatos. Os servidores protestam contra os quase 50 meses de parcelamento do salário e contra o pacote de reestruturação proposto pelo governador Eduardo Leite. A categoria do magistério é a que se sente mais prejudicada com o plano. Entre as propostas está o fim do plano de carreira, fim da incorporação de gratificações para a aposentadoria e alimento do tempo de contribuição da Previdência. Já o governo defende o conjunto de medidas que prevê economia de 25 bilhões de reais em 10 anos. Felipe. Obrigado, Andrei. Todos que nos acompanham sabem que eu não gosto do pacote do governo Leite. Na minha opinião, o pacote não distribui de forma equilibrada a carga de sacrifício entre os poderes, categorias do funcionalismo e sociedade. Pesa muito no magistério. Mas hoje erraram os servidores no momento que o integrante de alto escalão, como o chefe da Casa Civil, Otomar Vivião, um cavalheiro, um homem sempre disposto ao diálogo, se dispõe a conversar. Não pode um bando tentar invadir o Palácio Piratini. A Brigada Militar agiu certo. A toda a ação de força existirá uma reação contrária. É a velha, antiga, terceira lei de Newton. Cabe ao CEPERS mostrar que não concorda com a violência e afastar os baderneiros do movimento. E ao governo, com a garantia de um ambiente pacificado, voltar a receber os servidores. Porque só conversando e com muita conversa, nós vamos construir um futuro para o Rio Grande do Sul. E a gente segue tratando do assunto. Porque, afinal de contas, a gente mostrou aí servidores, professores, mas tem outras categorias e outras repercussões das greves. Caso, por exemplo, dos fiscais agropecuários. A hora dela, boa noite, Alessandra Bergman. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo. Me diz o seguinte, 2 assuntos importantes. O primeiro,
os fiscais agropecuários em greve. O que isso implica para a gente? Bastante coisa. A greve é um protesto contra o pacote enviado pelo governo ao Legislativo. Hoje no estado são 350 fiscais agropecuários que cuidam de todas as operações sanitárias e de saúde dos animais. Com a paralisação, podemos ter outra alta no preço da carne, porque são eles que liberam a saída do produto nos frigoríficos. Além disso, a fiscalização da deriva de agrotóxicos também será prejudicada. Bom, falando nessa questão é o seguinte, né? Essa deriva que a gente tem falado tanto aí, contaminou outras lavouras, outros produtos que estão na nossa mesa. Sim, teve novidade. Saiu um laudo da Secretaria de Agricultura e todas as 76 amostras coletadas estavam contaminadas pelo herbicida 2,4-D, produto que é usado nas lavouras de soja, mas que foi encontrado no tomate, na ameixa, maçã e até na nossa pecan. Lembrando que os responsáveis pela contaminação podem ser multados em até 19 mil e processados na justiça. Só que para ter multa, tem que ter fiscal agropecuário, né, Felipe? Mas e aí, o que diz a Secretaria da Agricultura nesse assunto? A Secretaria garante, né, que manterão esse atendimento. Basta procurar a Secretaria. Momento Agro é um oferecimento de carne Angus. Se tem o selo, é certificada, é de qualidade, exige o selo. E hoje no Cine Espetacular tem Vovozona 3. Tal pai, tal filho. Hoje, logo após o programa do Ratinho. Não perca! Quero ele morto. Eu tenho um plano. Eu vou te esconder. Não vai querer ver tudo revelado. Mostre como é que é uma verdadeira mulher. Espetacular, hein? Confira logo depois do Ratinho. É pra gente relaxar depois de um dia pesado de trabalho. Veja ainda hoje, ao vivo de Capela de Santana, as informações sobre a reconstituição do caso do PM, que matou a própria esposa com um tiro. O SBT realiza amanhã um evento especial em apoio ao movimento Novembro Azul. O Centro Histórico Cultural da Santa Casa de Misericórdia será palco de transmissões ao vivo dos programas SBT Rio Grande com André Har e SBT Esporte com a Débora de Oliveira. O André e convidados irão abordar em entrevistas os cuidados com a saúde do homem e a importância da prevenção do câncer de próstata, tá certo? Começa daqui a pouco a reconstituição da noite em que Tayane de Oliveira foi morta pelo marido em Capela de Santana. Vamos ao vivo agora conversar com a Bruna Osterman, que acompanha o caso. Bruna, boa noite. Já iniciou a reconstrução? Qual é a situação nesse momento? Oi, Felipe. Não, a reconstituição está marcada para as 8 horas. A perícia nem a Polícia Civil ainda chegaram, mas o local já foi isolado pela Brigada Militar. Inclusive, quero mostrar aqui, ó, que houve um reforço do batalhão de São Leopoldo para aí reforçar, então, toda essa ação que vai ser feita aqui em Capela de Santana. A escuridão aqui é grande, Felipe, justamente para simular as condições que ocorreram naquele dia 24 de julho, em que a Tayane de Oliveira foi morta pelo marido, o policial militar Percy Britsky. Ele alegou que atirou por engano ao confundi-la com um assaltante, justamente por causa da escuridão. Estava chovendo bastante, enfim. E aí hoje o objetivo da Polícia Civil é justamente simular tudo o que aconteceu, inclusive usando aí alguns policiais que vão atuar como atores, digamos assim, para conseguir perceber se era possível ou não esse policial ver, enxergar e até identificar a esposa. Porque o que se percebeu durante a investigação é que ela estava com uma lanterna. E aí a polícia quer saber, de fato, se era possível, né, o policial enxergar o rosto dela. Ele alega que ouviu um barulho na cozinha durante a madrugada, se levantou, perguntou, pediu para a pessoa se identificar. A pessoa não respondeu, ele apenas disse que viu aquela luz e aí atirou, atingindo no peito da Tayane. Vale ressaltar que, apesar da versão do policial ser de que foi por engano essa morte, a família contesta, alega que eles tinham uma relação
situação aí um pouco delicada, que ele não se relacionava muito bem com a própria família dela, né, Felipe? Então, todos esses detalhes vão ser importantes. Por enquanto, ele está respondendo, digamos assim, o inquérito ainda não foi encerrado, por homicídio culposo, que é quando não tem a intenção de matar. Mas o delegado responsável não descarta a possibilidade de feminicídio, principalmente a partir do resultado dessa reconstituição e também de uma perícia nos celulares para ver se algum tipo de mensagem foi apagada. Bom, 8 horas é a previsão do início, né? Tem tempo de duração? Qual a previsão, Bruna? A previsão, assim, não se sabe exatamente, mas o delegado estima que 2 horas de duração, pelo menos. A gente vai acompanhar aqui e trazer, né, todos os detalhes desse caso no SBT Rio Grande, também no segunda edição, porque é um caso aí que ainda deixa as pessoas um pouco em dúvida, né, sobre como tudo isso aconteceu, ainda mais envolvendo um agente do Estado, Felipe. Obrigado, Bruna. Então, amanhã a cobertura completa de tudo que aconteceu nessa reconstituição, hoje com a Bruna Osterman, a partir das 11h40, com o André Har no SBT Rio Grande, tá certo? Obrigado pela sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil. Até amanhã.